Amém? Amém? Senhor Jesus? Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Boa noite, irmãos, novamente. Amém? Irmãos e irmãs. Também boa noite você, né, que está em casa, vai estar assistindo essa palavra, ouvindo. Louvado seja o Senhor, que nós chegamos, né, a mais uma mensagem do livro Evangelho de João. Queria aqui mostrar aos irmãos, né? Queria ler com os irmãos a série, o título desse tema: Palavra, Vida e Edificação. Vamos falar de novo? Palavra, vida e edificação. Evangelho de João. E o título desse fascículo: Não desperdice seu tempo. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, graças ao Senhor que nós temos visto esse tema, né, nesse semestre, sobre o Evangelho de João, e esse tema, palavra, vida e edificação. E esse fascículo, né, como nós falamos, é o quarto, é o último volume dessa primeira série, né? E nós vamos estar compartilhando essa noite a mensagem 4, amém? Que tem como título a palavra. Vamos ler junto ali no título, no quadro? A palavra era Deus. Vamos falar de novo. A palavra. E a palavra era Deus. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Essa é a quarta mensagem desse fascículo, né? E a última desse fascículo. Aí, vamos começar o novo fascículo, né? Então, louvado seja o Senhor, irmãos. E essa semana o Senhor falou muito claro para nós, né? E eu queria aqui, o Tiago, né, nos convidou ali a ler Apocalipse 4. Eu queria chamar os irmãos para nós lermos novamente aqui, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 e 2, amém? Ó Senhor Jesus, amém? Apocalipse 4, versículo 1 e 2, amém? Quem achou, vamos ler? Depois destas coisas, e olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vamos ler o 2 também. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vou falar um pouco aqui a questão do Evangelho de João. Nós temos visto, né, como que o Senhor tem nos dado uma palavra tão clara. Nós sabemos que João, como falou no alimento diário, creio que os irmãos escutaram, que os escritos de João são os últimos, né? É o último dos 4 evangelhos, né? As epístolas dele faz parte das últimas. E também o último livro da Bíblia. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Então, irmãos, graças a Deus que nós tem falado para nós que esse evangelho não que é mais importante que os outros, amém? Todos são importantes. Mas esse evangelho tem nos dado uma visão, né, da vontade assim, bem clara de Deus, né? E ele tem uma maneira especial de narrar os fatos. Então aqui esse versículo 2, irmãos, aliás, o versículo 1, né? Na parte B aqui fala assim: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Então, João aqui, na verdade, ele faz um convite, né? O Senhor fez um convite para João, sobe para aqui. Então, irmãos, isso, na verdade, e como nós podemos aplicar essa questão, né? Sobe para aqui. Na verdade, o Senhor quer que nós nos voltemos ao nosso espírito. Porque Deus, Ele quer nos revelar a sua vontade. Mas nós só conseguimos ver a vontade do Senhor quando nós estamos no espírito. Por isso que o Senhor falou para João, sobe para aqui. Por isso, irmãos, é muito importante, em todos os momentos, nós estarmos exercitando nosso espírito. Não só na reunião, né? Que aqui os irmãos nos ajudam a falar os hinos, a orar, ler os versículos, fazer imersão. Mas individualmente nós precisamos estar no espírito. Né? Seja orando, seja invocando o nome do Senhor. Existem muitas maneiras de nós voltarmos ao espírito. Então o espírito é algo essencial para que Deus possa revelar para nós a vontade dele. E tem se falado muito da vontade de Deus, né? Nos últimos dias os irmãos têm nos ajudado. Qual que é a vontade de Deus, irmão? A gente não podemos esquecer isso. A vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Então essa é a vontade de Deus. E nós também precisamos tocar nessa vontade para que isso possa nos governar, né? Mas eu queria também voltar aqui no versículo 2, a parte que fala assim, imediatamente, vamos ler o 2 também? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ó Senhor Jesus, então aqui falei, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Irmãos, aqui também falou a respeito do trono. O trono é para quê? O trono é para governar. Na verdade, Deus quer nos governar. Deus quer reinar, irmãos. Primeiramente em nós, não é? Individualmente, mas também Deus quer reinar na igreja. E Deus também quer estabelecer o reino dele nessa terra. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou o universo, nós vimos isso em mensagem anterior. Deus criou planetas, criou tudo. E criou a terra, e na terra Deus criou o homem. E Deus criou uma parte especial no homem, que é o espírito. Então Deus criou todas as coisas e Ele quer reinar sobre todas as coisas. Só que Deus, onde que Ele começa a reinar? Ele começa a reinar por meio da igreja. Então como que é importante, irmão, todos nós ganhamos isso. Né? Deus vai, para Ele reinar, primeiramente Ele tem que reinar em nós, não é verdade? Então Deus, por meio de nós, por meio da igreja, o Senhor vai estabelecer o seu reino nessa terra. Na verdade, esse reino já está aqui. Né? Quando o Senhor Jesus veio, né, que Ele passou todo o processo da morte, Ele passou pela morte, passou pela ressurreição, Ele se tornou Espírito. Ele veio para dentro daqueles que creem. Né? O Senhor agora Ele pode reinar individualmente em cada um de nós. Mas Deus quer, de fato, estabelecer o seu reino plenamente nessa terra. E Deus conta com quem, irmãos? Com a igreja! Então isso é muito importante, irmãos. Senhor Jesus, aqui também queria ler aqui, em Ezequiel, capítulo 1. Senhor Jesus, Ezequiel, capítulo 1, versículos 3 ao 7, amém? Ó Senhor Jesus. Vou começar aqui do 3, amém? Senhor Jesus, quem achou podemos ler junto aí, amém? Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis um vento tempestuoso, vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem, saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como de um bezerro,
e luzia como brilho de bronze polido. Amém? Então eu queria só aqui, eu li o contexto para os irmãos ganharem, mas o versículo 5 fala assim, fala de uma nuvem, né? Mas o versículo 5 fala, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Louvado seja o Senhor, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem. Então nós temos visto, na verdade, sobre esses 4 seres viventes. E, na verdade, eles são o próprio Senhor, representam o próprio Senhor, né, irmão? E ele tinha quatro rostos, né? Rosto de leão, não em questão de ordem, mas rosto de leão, de boi, de homem e de águia. E cada um dos evangelhos representa cada um deles, né? Aqui eu não vou abrir muito, mas os irmãos já viram que o evangelho de João representa esse rosto de águia. Mas, irmãos, tem uma parte muito importante nesse versículo, né? Eu queria aqui ler também Apocalipse. Vamos ler Apocalipse também, que esse texto são parecidos, né? Apocalipse 4. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 a 8, amém? Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, e o terceiro tem rosto como de homem. E os 4 seres viventes é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Senhor Jesus, nós desfrutamos um hino aqui que fala no ritmo do céu, né? Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Então aqui nesses versículos, irmãos, nós vemos aqui, Apocalipse, né, fala relâmpagos, vozes e trovões. Irmãos, tem mostrado para nós que o ritmo do céu é um ritmo frenético. Louvado seja o Senhor. Né, nós talvez não tínhamos visto isso, mas como tem ficado claro para nós isso, né? Mas Deus, irmãos, Ele quer que o ritmo na terra seja igual ao do céu. É isso que os irmãos têm compartilhado conosco, né? O ritmo da terra seja igual ao do céu. E nós temos visto que o Senhor tem avançado bastante, não é verdade? Graças ao Senhor. Que nos últimos dias, quantos milagres o Senhor tem feito? Por meio de quê, irmãos? Por meio da palavra. Né? Uma palavra-chave dessa semana, a palavra. Né? Tudo é por meio da palavra. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus quer que toda a terra entre no ritmo do céu. Né? Nós temos visto, tem falado muito dos adolescentes, e graças ao Senhor nós temos visto isso, né? Não só, aliás, em todas as igrejas que têm praticado a palavra, têm colhido os frutos, por meio da obra do Senhor, por meio dos adolescentes. Irmãos, mas só que Deus não quer só os adolescentes. Deus quer os adolescentes, mas Deus também quer todos os irmãos, toda a igreja. Por isso que esse hino fala, Deus quer que toda a igreja, que todos entrem no ritmo do céu. Irmãos, e por isso que Deus tem dado tantas ferramentas para nós. Né? Nós tivemos aqui, poucos dias atrás, um evento com as irmãs, não foi? Evento das mulheres, né? Irmãos, eu fico vendo assim que eu servi um pouco, né, no dia com os irmãos aqui, e como que o Senhor usa todos os meios, irmão, para alcançar as pessoas. Né?
Deus tem usado os adolescentes, e um dos fatores que é importante nós vermos é que, por causa deles serem, né, não serem como nós, cheios de conceito, às vezes eles são simples, mais simples, e recebem a palavra e praticam. Na verdade, nós podemos ter o mesmo aspecto, mas às vezes nós somos mais complicados, porque nós temos muito conceito, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente, o Senhor coloca as pessoas diante de nós e às vezes nós temos um sentimento assim, ora por ela. Né? O Senhor fala para nós, prega o evangelho para ela. Só que muitas vezes, irmão, nós não posso falar para ela não, porque eu estou trabalhando. Eu estou falando da minha experiência dessa semana, né? Eu estava trabalhando numa casa e um casal, e aí eu tive o sentimento de orar por eles, mas eu esperei um pouco, né? Mas por meio das situações, o Senhor falou assim, você precisa orar por eles. Então teve um momento, irmãos, que eu não aguentei e soltei a palavra, abri a minha boca, né? Posso orar por vocês? É claro ali que eu tinha tido, né, todos os dois estavam tendo dificuldade, questão de saúde, né? Todos dois. Aí eu percebi que era uma oportunidade, irmãos. Então, às vezes, nós somos muito cheios de conceito, né? Então, nós precisamos ser simples. Por exemplo, depois que você solta isso, irmão, não tem jeito de voltar atrás mais, né? Posso orar por vocês? Pode. Aí você vai orar. E ali o Senhor vai abrir outras portas. Às vezes você vai oferecer uma literatura ou você vai passar algo. Mas, irmãos, por isso nós precisamos ter a mesma simplicidade dos adolescentes. E os adolescentes, irmão, não podem perder a simplicidade. Certo? Quando se fala isso, nós precisamos manter na simplicidade. Porque a tendência, quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais complicados, né? Então Deus quer que todos nós tenhamos essa simplicidade. Que nós entremos no ritmo do céu. Preguemos o evangelho para as pessoas, né? Então louvado seja o Senhor. E eu queria aqui enfatizar um aspecto, irmãos. Aqui queria voltar para Ezequiel, capítulo 1. Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 7, amém? Eu só, ainda completando esse que eu estava falando, irmãos, a questão das ferramentas, irmão, eu falei do Ministério das Mulheres, mas o Senhor também tem dado homens de oração, né? O Senhor tem dado várias ferramentas. Nós vamos ter um evento agora esses dias, né? Tropas e capitães. Tem as tropas, também tem os capitães, né? Então, assim, graças ao Senhor, o Senhor tem trabalhado todas as faixas etárias da igreja. Até mesmo nessa questão da casa dos adolescentes, o Senhor também tem trazido os irmãos mais maduros para cooperar. Na pregação do Evangelho, né, os irmãos, alguns têm vindo, têm veículos, e somam força junto com os adolescentes, com os jovens. Irmão, tudo isso é o quê? É praticar o ritmo dos céus. E com isso o Senhor está ganhando pessoas. Nós temos visto testemunhos, pessoas que têm sido ganhas, famílias, por meio da literatura. Então, louvado seja o Senhor. Então, por isso que eu queria ler aqui Ezequiel 1:7, amém? Voltar aqui. Senhor Jesus. Versículo 7 fala assim, quem tiver achado aí, amém? As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia o brilho de bronze polido. Então, aqui a ênfase aqui que eu queria falar é a parte B, que fala assim, a planta de cujos pés era como de um bezerro. Então, irmãos, um dos 4 seres viventes tinha o rosto como de boi, leão, novilho, né? Aqui fala bezerro, mas novilho, o boi, né? Mas o importante, irmão, é que nós podemos ver que esse aspecto está relacionado à questão de ser servo, que é retratado pelo Evangelho de Marcos, né? É isso mesmo, né, Marcos, né? Então, irmãos, por que isso é importante, irmão? Porque todos nós que cremos, que recebemos o Senhor, nós nos tornamos servos. Você é um servo. João se considerava servo, né? Todos os nossos irmãos, têm falado, têm mostrado isso, irmãos. O que Deus quer de nós é que nós sejamos servos. E nós vemos a mensagem de hoje falando do aspecto de Lúcifer, né? Que ele não se contentou em ser apenas um servo.
Ele queria subir e se tornar semelhante a Deus. Irmão, nosso coração precisa ser o contrário. E nós temos um modelo que é o Senhor Jesus. O Senhor serviu até o fim. Né? Ele se humilhou e ele se tornou, ganhou o nome, né, que está acima de todo nome. Então, o princípio do Senhor é o princípio que nós precisamos ter. É o ser servo, servir. E não esperar reconhecimento, né? Então, no nosso ego, muitas vezes nós esperamos reconhecimento. Mas o Senhor quer que nós servimos. Né? Quem vai nos dar o galardão é o Senhor. Né? Se nós formos fiéis agora, o Senhor vai nos dar o galardão. Então, esse aspecto é muito importante. E aqui em Apocalipse também, eu queria voltar de novo aqui, em Apocalipse, tem uma palavra muito importante aqui no capítulo 4, versículo 8. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Amém? Senhor Jesus. Amém. Aqui fala assim, os 4 seres viventes. Amém? Quem achou aí? Então vamos ver juntos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor. E por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Só até aqui. Só queria enfatizar esse aspecto aqui. Aqui então fala assim, ó, os 4 seres viventes, né? Tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso. Irmãos, eu estava tocando nessa parte aqui, não tem descanso. Irmãos, isso não significa que nós não vamos descansar, né? Fisicamente falar, todos nós precisamos de um descanso, não é verdade? Mas eu digo assim, espiritualmente falando, irmão, nós temos que ter esse sentimento de estar sempre servindo o Senhor. Né? Às vezes o Senhor exige mais de nós. Às vezes até mesmo numa reunião, irmãos. Às vezes nós precisamos de dispor mais um pouco ao Senhor e ouvir um pouco mais. Às vezes nós estamos ouvindo uma mensagem e às vezes o tempo passa, né? E às vezes nós entramos na mente, mas nós precisamos ter o aspecto do servo, esperar mais um pouco, o Senhor quer falar. Né? Então, às vezes, irmão, nós precisamos ter esse coração de não descansar. Então, assim, essa questão, estou falando espiritualmente, amém? Então, irmão, nós precisamos ter esse princípio. Sempre estar disposto ao Senhor. Né? E foi falado da questão do escravo, né? Vou dar o exemplo do garçom, deu o exemplo do garçom. Por exemplo, o garçom, você não vê um garçom sentado, vê? Muito difícil, né? Pode até ver. Mas ele está sempre servindo. Ele está sempre esperando. Quando você chama, ele vai. Então, esse é o coração que Deus quer que nós tenhamos. Que nós possamos estar sempre dispostos ao Senhor. Sempre, porque muitas vezes, irmãos, Senhor, numa situação, o Senhor quer nos usar. Se nós estamos na mente, nós não conseguimos perceber o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer nos usar. Então, é muito importante nós termos esse coração. Senhor, dá um coração de um servo. Né? Então, o nosso descanso, irmãos, definitivo será no reino milenar. Né? Embora hoje o Senhor nos dá muitos momentos, irmão, né, de conforto, mas o Senhor quer nos dar o descanso eterno. Né? Primeiro no reino e depois na Nova Jerusalém. Então, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, outro aspecto muito importante que eu vou falar dessa semana. Por que o Senhor tem nos dado todas as palavras, irmão? É a questão do servo. O servo, irmãos, é para ele ser alguém enviado pelo Senhor. Né? O que Deus quer de nós é que nós possamos ir até as pessoas. Por que o Senhor tem falado da questão de ir nas ruas? Porque esse é o desejo dele. Eu não anotei esse versículo, mas eu sempre lembro desse versículo. Acho que é 1 Timóteo, o 2 fala assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, irmãos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não é só eu e você, mas todos. Então nós temos que pregar o evangelho para todos. Aí essa questão é até mesmo de ir para a rua. Às vezes a gente vai para a rua pregar o evangelho, nós não podemos escolher pessoas. Né? É claro que temos que ter discernimento em algumas situações, é claro. Adolescentes, por exemplo, têm sido orientados, que às vezes
né, adolescente sozinho ali, não vai contatar certo tipo de pessoa. Mas, irmãos, Deus quer que nós contatemos todas as pessoas, que nós tenhamos, demos às pessoas a oportunidade de receber o Evangelho. Então, esse é o coração de Deus, né? Então, Deus já nos enviou. Né? Deus não quer nos enviar, Deus já nos enviou. Fala para você ver, para você mesmo, Deus me enviou. Amém, Deus me enviou. Né? E aqui eu queria também ler Marcos 16. Senhor Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 18, amém? Senhor Jesus, Marcos capítulo 16, depois de Mateus, né? Ó Senhor Jesus. Vou voltar um pouquinho atrás aqui. Vamos ler a partir do 15, amém? Senhor Jesus, ide, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bem, vamos ler de novo o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora vamos ler também o 17 e o 18. Amém? Podem ler os irmãos, por favor. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Eles ficarão curados. Ó Senhor Jesus. Agora o 19 e o 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de teres falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que aqui Deus deu um comissionamento para a igreja. Amém? Para que nós possamos ir. Como diz o versículo 15, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, por isso que eu falei, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer nos usar para levar o Evangelho para todas as pessoas. Irmãos, como que isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus, Ele pode usar cada um de nós. Por exemplo, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas aqui em Itaúna, por exemplo, vários irmãos. Um está numa escola, né, os adolescentes, outro está em outra escola, um trabalha em tal lugar, outro em tal... Irmãos, Deus nos colocou em lugares estratégicos. Né? Graças ao Senhor. Irmãos, por quê? Porque Deus quer levar o Evangelho para todos. Irmão, e a palavra, né, que nós vimos essa semana que a palavra é o próprio Senhor. Né? A palavra é o próprio Cristo. E quando nós levamos a palavra, irmãos, ela faz a obra. Então, louvado seja o Senhor. Um outro aspecto que eu queria mostrar aqui para os irmãos, eu queria ler aqui no alimento diário. Eu queria ler um ponto aqui para ser mais fiel, né? Na terça-feira, na página 59, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, no segundo parágrafo, fala assim: podemos ver então que os seres viventes têm os pés de alguém que serve, como pés de boi, que não descansam, semelhantes ao de nosso Senhor. Esses seres viventes, com rostos de homem, leão, boi e águia, certamente se refere a nosso Senhor em seus 4 aspectos, retratado nos 4 evangelhos. Por um lado, os 4 seres viventes são o próprio Senhor, Jesus, mas por outro também se referem à sua igreja. Refere também à sua igreja.
Pois enquanto os 4 seres viventes se movem, algo acontece na terra. Vou ler esse finalzinho de novo. Enquanto os 4 seres viventes se movem, algo acontece na terra. Irmãos, então assim, graças ao Senhor que o Senhor, Ele precisa da igreja, né? Deus, Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele foi fiel, né? E nós sabemos que os apóstolos, todos foram fiéis, muitos foram fiéis, mas hoje Deus precisa de quem? Precisa da igreja, precisa de mim, de você, né? Precisa de você, adolescente, precisa de você, irmão mais maduro, né? Eu estava até na quinta-feira, nós estávamos tendo comunhão, irmãos, como que é importante toda a igreja funcionar, irmão. Todos precisam funcionar, né? Satanás pode falar, soprar que, Deus quer usar só, Deus está falando só dos adolescentes. Não, irmão, Deus incluiu toda a igreja, né? E nós temos visto isso, que tanto é que, né, eu lembrei que os jovens, os adolescentes, precisam dos irmãos mais maduros, sabe, irmãos, para nos instruir e nos encabeçar, né? Muitas vezes, até lembro mesmo, eu lembrei, não vou falar aqui versículo, mas acho que no início dessas palavras falou de Roboão, irmãos. Ele buscou o conselho dos jovens, não foi? Os irmãos lembram? E ele não consultou as pessoas mais experientes. Irmãos, nós precisamos da experiência dos irmãos, sabe? A experiência de vida, irmãos. Porque nós, às vezes, não temos experiência, nós erramos. E quando nós somos respaldados pelos irmãos que estão à nossa frente, nós somos guardados, irmãos. Por isso que a igreja é maravilhosa, irmão, né? Nós hoje temos uma liderança, né? Tem um irmão que está à nossa frente, nos dando a palavra profética. A palavra profética, irmãos, não é para nossa satisfação, né? Para nos agradar. Eu não vou aqui ler no Anime Diário, porque tem muita coisa. Os irmãos leram que a palavra, irmãos, ela não deve só ser falada para nós gostarmos de ouvir, né? Na vida da igreja, o Senhor não está preocupado em só nós ouvirmos palavra que nós gostamos. As palavras precisam falar o que nós precisamos. Então, por exemplo, essa questão da palavra profética, irmão, por que o Senhor usa a palavra profética, usa uma pessoa na frente? É para nos manter na unidade, irmão. Então, eu não sei se os irmãos falou da pessoa do Senhor, que o Senhor, Ele orou para que nós fôssemos um. Irmãos, a igreja, quando ela é uma, ela tem a bênção do Senhor, né? Por exemplo, aqui em Itaúna, graças ao Senhor, a igreja tem sido um, né? Nem todos, às vezes, vão concordar, a gente sabe disso, mas, irmão, nós precisamos ser aqueles que permanecem na unidade, né? Muitos têm deixado, né, seguir esse caminho. Irmãos, a bênção está com quem está com Abraão, né? Nós vemos um exemplo de Ló, né, que foi falado. Ló, ele deixou Abraão, irmão, a vida dele foi só para baixo. Irmãos, nós precisamos ser simples, queremos ser um com os irmãos, né? Até mesmo nas coisas práticas aqui em Itaúna, por exemplo, nós temos visto que a importância da unidade, irmão, né? Nós estamos aqui, por exemplo, passando um processo de reforma do local de reuniões, né? Irmãos, aqui não foi dinheiro de um irmão só, foi? É o grãozinho de areia de cada um, né? Cada um sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Isso que mostra a unidade. E nós estamos falando de Itaúna, mas a obra do Senhor em toda a terra, né? Nós estamos falando do ritmo do céu. Olha o que o Senhor está fazendo na África, né? Inclusive tinha 2 irmãos da região 6 lá esses dias, né? Né, Toninho? Tinha 2 irmãos lá na África, né? O Heloísio. Maurício e Delfonso está lá ainda. Irmãos, o Senhor tem feito algo ali, mas é só por meio dos irmãos? Não, cada um tem colocado a sua oferta, né? A palavra tem chegado lá, mas é por meio de quem? Por meio do corpo. Então, por isso que a unidade, irmãos. Agora, Satanás não está satisfeito com isso. Por isso que ele está tentando tirar alguns. Nós precisamos pedir ao Senhor, eu quero permanecer até o fim, né? Então, louvado seja o Senhor, né? Abri esse parênteses aqui, só para mostrar isso. Então, aqui, que Deus precisa da igreja, irmão.
Então, louvado seja o Senhor. Queria avançar um pouco mais aqui. Ó Senhor Jesus, vamos abrir aqui em Salmo 110. Senhor Jesus, amém? Salmo 110, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Amém? Vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Amém? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém? Aqui então fala aqui, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, irmãos, aqui fala do Senhor pôr os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, por isso que hoje o Senhor é o cabeça da igreja. Mas o Senhor tem um corpo que é a igreja, irmão. Por isso que a igreja hoje, ela precisa, Deus precisa da igreja. Aqui fala de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, está debaixo também dos pés da igreja. Por isso nós precisamos tomar essa posição. Por isso que a importância, né, de Deus, de Cristo encabeçar todas as coisas. Irmãos, quando nós estamos encabeçados pelo Senhor, todos os inimigos são colocados debaixo dos nossos pés. Mas quando nós estamos na carne, irmão, o inimigo, ele se levanta. Por isso que a importância de nós tomarmos a palavra, irmão. Falou que a palavra é o próprio Senhor. Como que é a questão da importância da palavra? O Cristo é a própria palavra, né? Eu queria aqui voltar aqui em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1 e 2, amém? Ó Senhor Jesus, amém? João capítulo 1, versículo 1 e 2, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, amém? Só esses dois versículos. No princípio, aqui fala, no princípio era o Verbo. Aqui também pode ser falada a palavra, amém? Inclusive a versão King James fala a palavra, né? No princípio era a palavra, ou o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa semana, irmão, mostrou para nós que Deus, Deus é um só. Nós cantamos o hino aqui agora há pouco, foi? Deus é um e é três. Então Deus, ele faz a obra por meio da palavra. Então aqui é muito importante, né, que fala assim, no princípio era esse princípio aqui nós vimos na mensagem anterior, né? Quem estudou o limite diário, a mensagem o irmão compartilhou conosco que esse princípio aqui é a eternidade passada, a eternidade, né? Deus, o princípio, sem início. Então assim, Deus ele é eterno, né? Deus existiu, sempre existiu e sempre existirá, né? Mas graças ao Senhor que aqui fala, continua, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então aqui nós vemos que Deus ele se faz em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Pai, Filho e Espírito. Mas irmãos, mas é um só Deus, irmão. Então essa semana nós vimos que Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade, né? E ele é a palavra. A palavra é o próprio Cristo. Eu queria ler um que eu notei aqui, amém? Fala assim, a palavra para Deus é Cristo. Então, quando a palavra chega até você, ela não só comunica a ideia de Deus, mas comunica o próprio Cristo a você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Cristo ele é a própria palavra. Então, por exemplo, quando nós tomamos a palavra, irmão, em oração, né, nós estamos contatando a palavra, mas quando você usa o seu espírito, você imerge na palavra, que você ora, que você toma em oração, a palavra, ela entra em você, é o próprio Cristo. Né?
Não sei se os irmãos percebem, na medida que nós fazemos isso junto com os irmãos, a luz vai aumentando, né? Então, o próprio Senhor é a palavra e é a luz. Eu não sei, os irmãos, muitas vezes, irmão, nós começamos a ler a Bíblia e às vezes a gente ali não consegue tocar, mas quando você vai perseverando, você vai tomando a palavra em oração, orando, lendo, né, invocando. Bom, você às vezes está ali, você está se sentindo muito mal, mas a própria palavra não é como a palavra de um jornal, né? Foi mostrado para nós que é diferente de um jornal. Um jornal você pode pegar ele vai trazer informação, mas a palavra de Deus, ela não só traz informação, ela traz vida, né? A própria palavra é vida. Então louvado seja o Senhor. Então a própria palavra, ela como Deus traz por meio da palavra Cristo até nós. Então louvado seja o Senhor. Irmãos, e Deus, né, ali, versículo de João, eu não vou aqui entrar muito em detalhe, fala que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso mostra que Pai, o Filho e o Espírito é um só, certo? Não são três deuses. Como falou essa semana, que nós não compactuamos esse ensinamento que Deus é três deuses. Não, é um só Deus. Irmão, quantos deuses você tem? Um só Deus. Mas ele se faz em três. Né? E o Senhor nos deu muita... E a Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia tem vários livros e vários versículos. E tem um versículo que nós vimos essa semana, que é Deuteronômio. Vamos ler lá, Deuteronômio 8. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, amém? Senhor Jesus. Deuteronômio 8, 7, amém? Porque Senhor, teu Deus, entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Agora eu queria chamar os irmãos para nós lermos de novo esse versículo. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Irmãos, Deus, aqui fala da terra de Canaã, né? Mas a terra de Canaã, irmãos, é só, aqui eu não vou ler os versículos seguintes por causa do tempo, né? Mas, irmãos, aqui fala da boa terra de Canaã. Terra de vides, figueiras, romeiros, uma terra rica. Bom, Cristo é rico, né? Tudo que você precisa, Cristo é. Então nós, né, quando nós voltamos ao Espírito, irmão, tudo nós necessitamos tem ali. Mas nós precisamos aprender a usar o Espírito. Mas falando aqui então, do Deus triuno, irmãos, então Deus nos deu, né, essa figura aqui para mostrar para nós que Deus, ele é três, mas ele é um só. Eu queria aqui entrar um pouco mais, aqui fala assim, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas. Então, ribeiros aqui, fala de ribeiros primeiro, né? Depois fala assim, de fontes. E depois fala de mananciais. Os ribeiros representam o Espírito, né? Deus, ele é triuno. Ele é o Pai, que representa o manancial aqui, né? Mas ele também é os ribeiros. Né? O ribeiro, irmão, ele alcança... O manancial é algo profundo. Você não consegue ter acesso ao manancial, a não ser que for um poço artesiano, né? Eu falo assim, de uma maneira normal, você não... Mas ele tem um outro aspecto. Antes do ribeiro tem o quê? Tem uma fonte, que é o próprio, representa o Senhor, a segunda pessoa, né? Então, irmãos, esses três aspectos mostram para nós que Deus, ele é três, mas ele é um só, né? Agora, se eu fizesse uma pergunta para você assim, se você fosse tomar dessa água aqui, quantas águas você tem aqui? Uma água só, não é verdade? Não importa se ela está no ribeiro, se ela está na fonte ou no manancial, a água é uma só. Irmão, quando nós entramos
Hoje Deus, o Senhor, né, passou pela encarnação, aí depois ele passou pelo processo da morte, e ele se tornou o Espírito. O Senhor é o Espírito. Então, irmãos, hoje, né, quando você crê no Senhor, você recebe o Espírito. Então, irmãos, não importa, quando você volta para o Espírito, você está no Pai, no Filho e no Espírito. Né? Não importa, eu devorar, até o irmão deu um exemplo ali, né? Eu devorar em nome do Pai, alguns até têm esse questionamento, eu vou orar em nome do Pai, do Filho, irmãos, 3 é um só. Então, isso é muito importante, irmãos. Nós, né, o que o Senhor hoje quer de nós é que nós usemos nosso Espírito. Né? Na igreja, na reunião, Deus quer que nós usemos o Espírito. Porque por meio do Espírito nós conseguimos contatar o Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui, irmãos, eu queria avançar aqui um pouco mais. O Senhor, né, Ele tem um desejo. Que essa palavra que nós temos ouvido, irmão, o Senhor quer que nós levemos essa palavra para todas as pessoas. E a parábola do semeador, eu queria chamar os irmãos para nós lermos aqui. Senhor Jesus. Amém. Em Mateus 13. Nosso Senhor Jesus. Amém? Mateus 13, versículo 1 a 8. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Amém? 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Amém? Só queria parar aqui um pouco. Aqui, irmãos, o versículo 3 fala assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, quando nós saímos para semear, o que nós semeamos? A palavra de Deus. Irmão, nós não semeamos nosso pensamento, nós semeamos a palavra de Deus. Né? E, irmãos, a palavra é que faz a obra de Deus. Né? Hoje o Senhor tem usado tantas ferramentas, irmão, mas todas elas usam a palavra de Deus. Né? Por exemplo, hoje foi sábado, né? Dia de sábado nós temos o encargo das irmãs, que é live de oração, né? O que usa ali? A palavra. Né? Os homens de oração, né? Quando nós reunimos ali, o que nós desfrutamos? A palavra. Os adolescentes saem nas ruas, junto com os jovens. O que nós estamos levando? A palavra. Irmãos, e o que tem ganhado as pessoas? A palavra. Então, assim, irmãos, eu não sei os irmãos, né? Quando nós desfrutamos o alimento diário junto com os irmãos, ou até individualmente, mas juntos. Os casais, por exemplo, eu, por exemplo, tenho o hábito de desfrutar junto com a Maria, né? No alimento diário, todos os dias nós procuramos desfrutar junto. Irmãos, aí nós ganhamos junto. Eu encorajo aqueles casais que têm a oportunidade de ler junto, ler o alimento diário junto. Né? Às vezes parece, não, para mim. Irmãos, é uma oportunidade de você ser edificado junto com o seu cônjuge. Né? Então, tudo é por meio da palavra, irmãos. E quando nós desfrutamos, nós somos renovados, né? E aqui, continuando, né? Eu vou avançar aqui. Vamos ler até o 8 agora, né? E ao semear, o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Irmãos, aqui é a importância da raiz, certo? Aqui fala do sol e da raiz. Irmão, nós passamos tribulação, passamos sofrimentos,
Mas se nós estamos baseados na palavra, irmãos, nós temos raízes. Essa semente aqui, ela caiu no solo, ela morreu por causa do sol. A intenção do sol não é matar a semente. Irmão, a tribulação não é para nos matar, é para nos levar a vencer. Né? Então, eu sei que não é fácil, irmão, mas nós temos que alimentar da palavra, até para passar os momentos difíceis. Né? Os irmãos têm passado, alguns irmãos têm passado momentos difíceis, não tem? Irmãos, mas se você estiver alimentando a palavra, ela te dá base para você vencer. Né? Então, aqui continuando, fala: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos estão relacionados aos cuidados do mundo, né, irmãos? E o 8 eu quero chamar os irmãos para nós lermos juntos, mais juntos ainda, né? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O versículo 9 também, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o versículo 8 fala assim: outra caiu, outra, enfim, caiu em boa terra. Bom, o que você quer ser? Uma boa terra? Deus quer que nós tenhamos uma boa terra. Mas para que a semente ela possa cair, a semente é a palavra de Deus. Irmãos, nós pregamos para todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem todos vão crer. E nem todos vão reagir. Mas o nosso encargo é semear a palavra. Né? Por exemplo, essa semana, nessa casa que eu estava, por exemplo, eu não consegui fazer muita coisa, mas eu deixei 2 sementes lá, 2 folhetos. E os folhetos pregam o evangelho. Eu não sei se vocês já observaram, eu creio que sim, né? Eu creio que os irmãos já distribuem os folhetos. Irmãos, ali tem a pregação do evangelho. Às vezes a pessoa, irmãos, na hora que você passa, ela não tem reação. Né? Às vezes as coisas estão muito boas para a pessoa, ela não lembra da palavra. Mas no momento de dificuldade, talvez ela vai pegar aquele folheto. Ou o livro que você passou para ela. Irmão, quantos milhões de livros têm sido colocados na mão das pessoas? Talvez nem todos vão reagir, mas alguns têm reagido. E têm vindo para a vida da igreja. Né? Vivendo a vida da igreja e servindo ao Senhor. Então, irmãos, a palavra é que faz a obra. Né? Nós precisamos crer nisso. Né? E finalizando aqui, eu só gostaria de gastar mais tempo não, mas eu queria só finalizar aqui, tendo um ponto aqui no alimento diário. Amém? Eu queria ler o domingo tudo, mas não dá tempo, né? Mas eu creio que talvez alguns não desfrutaram do domingo, mas aqueles que desfrutaram, aqui no final, os 2 últimos parágrafos, 3 últimos, né, que são pequenos, fala assim: falou essa semana da igreja de Filadélfia. Irmãos, Deus não conta com todos os cristãos. Embora Deus chama todos, mas Deus conta com a igreja de Filadélfia. Irmãos, a igreja de Filadélfia é que vai trazer o Senhor de volta. Por isso que é importante essa visão que o Senhor tem dado para nós. Irmão, nós precisamos permanecer na unidade, para nós termos a realidade de Filadélfia. Aqui fala assim, na página 72, o segundo parágrafo da página fala assim: a igreja em Filadélfia está aqui para fazer a vontade do Senhor. Você está aqui para fazer a vontade do Senhor. E para isso deve imprimir o ritmo do céu, aqui na terra. Somos os trabalhadores da última hora, para cumprir essa missão. Você que está em casa também, você é o trabalhador, você está chamando para ser o trabalhador da última hora. Louvado seja o Senhor, para cumprir, imprimir o ritmo do céu aqui na terra. Somos trabalhadores da última hora para cumprir essa missão. Por séculos o Senhor não conseguiu ter a igreja gloriosa. Deus levou João até o céu para que ele visse esse cenário. Estamos no final dos tempos. E ele está conseguindo fazer com que a igreja em Filadélfia coopere com os 4 seres viventes para executar sua vontade na terra. Se você, querido leitor, ainda não consegue acompanhar o ritmo do céu que Deus vem imprimindo em sua obra, peça ao Senhor. Aqui é uma oração, irmãos. Dá-me a mesma sensibilidade e simplicidade como a dos adolescentes. Dá-me também a obediência deles. Eu também quero entrar nesse ritmo.
Vamos falar juntos? Eu também quero entrar nesse ritmo e participar da obra de Deus aqui na terra. Não quero ficar alheio. Jesus é o Senhor. Irmão, que nossa possa ser a nossa oração. Eu não quero ficar alheio. Eu quero participar. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Por causa do tempo aqui, não vou estender mais, amém? Tem muitos pontos, mas esse é o desejo de Deus, irmão. Que nós participemos como a igreja, entremos nesse ritmo e cooperemos com o Senhor na pregação do Evangelho. Levamos vida para as pessoas, levando a palavra de Deus. Jesus é o Senhor, amém? E eu gostaria aqui, aproveitando esse momento ainda, você que está em casa, que ouviu essa mensagem, você gostou, que você dê o seu like. Também se inscreva no canal e você possa enviar essa mensagem para outros, para que a palavra possa alcançar as pessoas, todas as pessoas. Jesus é o Senhor, amém?